Bom, então essa é a aula de introdução aos métodos de machine learning, menos uma revisão geral, na verdade, de todos os pontos importantes, né? Alguns métodos, ações, alguns conceitos que são relevantes, né? Dentro do contexto aqui da disciplina de Deep Learning, né? É, Tem alguns tópicos aqui, uma sequência que eu selecionei para esse vídeo, né? E eu queria primeiro explicar essa sequência antes de começar efetivamente falando de como que a gente vai abordar cada um desses tópicos. Então, provavelmente a gente vai dividir essa aula em dois vídeos, né? Mas o conteúdo geral tá meio que descrito nesse slide aqui, né? Então, num primeiro momento, eu vou falar sobre as tarefas, né, que se usa machine learning, né? Algumas tarefas gerais, né, ou pelo menos algumas mais relevantes e talvez as mais modernas e recorrentes aí, e que vão também ser usadas massivamente aqui com métodos de deep learning, né? Alguns termos que se usa aí, né, na nomenclatura de machine learning que são importantes a gente retomar, né? Algumas definições também que se usa aí, que é importante uniformizar elas para o que vem na sequência, né? E falar também um pouquinho sobre métricas, um pouco mais de métricas de classificação, que eu acho que são as mais importantes aqui no primeiro momento, e que a gente também pode estender em um determinado contexto para outras tarefas, né? Como vocês vão usar algumas delas aqui nas atividades, então já é bom adiantar, né? Na sequência eu vou apresentar talvez o primeiro algoritmo aí de machine learning, né? Não sei se dá para dizer isso, mas é o primeiro algoritmo que a gente vai ver no contexto aqui, né? Uma regressão linear bem simples aqui usando mínimos quadrados. E o objetivo dela é talvez mais servir como base, né, para que a gente possa apresentar algumas definições que vêm na sequência, como por exemplo generalização, né, seleção de hiperparâmetros, algumas limitações que a gente tem com o dataset de treinamento, validação e teste, enfim, né, tentar usar então a regressão linear como base para o que vem na sequência em termos de terminologia aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os estimadores, né? Estimador clássico, né? A abordagem frequentist, né? A estatística lá e a abordagem bayesiana, né? Falar um pouquinho das diferenças entre elas, porque isso também aparece um pouco aí nos modelos de Deep Learning, então é importante comentar aqui sobre essas definições, né? Depois a gente vai ficar mais tempo aqui falando sobre os métodos mais clássicos aqui de aprendizado não supervisionado e supervisionado usando técnicas clássicas de Machine Learning. No final, a gente vai ver algumas limitações, algumas restrições que motivam o uso, então, de métodos de Deep Learning, né? Então, os desafios aí, motivações que fizeram surgir esses modelos de Deep Learning e o porquê desse avanço tão rápido, né? E, por fim, também alguns aspectos práticos aqui de Machine Learning, né? Usando a biblioteca lá, o Scikit-learn, para vocês poderem fazer a parte prática dessa aula. Então, começando aqui, né? Eu vou retomar, então, uma definição clássica do Mitchell, lá de 97, para algoritmos de aprendizado, né? Que acho que cabe bem ainda, né? E que vale a pena a gente usar ela aqui para definir e formalizar, então, o que a gente entende por isso, né? Então, a gente diz que um programa de computador, né? A gente pode dizer que ele aprende de uma experiência aqui que eu estou usando a letra E, né? Em relação a algumas tarefas, né? Está chamando de T. Depois eu vou detalhar melhor o que eu entendo por esse E, esse T, né? De acordo com uma determinada métrica de performance aqui, né? É, e se a gente consegue, né, melhorar a experiência desse programa, né, medida por E aqui, nessa tarefa T aqui, né, medida por essa métrica P, né? Então, o que que acontece? Existe uma tarefa, né, para a qual esse programa de computador está sendo desenvolvido, né? E eu meço a experiência, né, desse, desse programa de computador rodando nessa tarefa aqui, né, por meio de uma métrica chamada P, né? E aí eu faço com que ele evolua em algum sentido aqui, né? Eu vou falar mais sobre isso na sequência, né?
para melhorar a experiência dele na tarefa para a qual ele foi designado, né? Então, dentro desse contexto aqui, né, com essas definições aqui que vão ser recorrentes nessa apresentação, eu vou começar falando sobre algumas das primeiras tarefas, né, primeiras tarefas, as tasks aqui. Então, falar primeiro sobre o T, para depois falar um pouquinho mais sobre o E e o P. Tá? Bom, a primeira tarefa mais clássica de todas, e talvez a que a gente mais vai falar aqui ao longo da disciplina, é a tarefa de classificação, né? Então, do ponto de vista formal, né, o que que é uma tarefa de classificação? A gente vai tentar, então, aprender, né, uma função. Então, se a gente for alinhar com o que eu acabei de definir aqui, né, então a função é que vai estar sendo representada por essa experiência aqui, né, que ele vai tentar melhorar ao longo do tempo, né. Então, no fim das contas, o que ele vai tentar adquirir em termos dessa experiência aqui é o aprendizado dessa função, né. E o que que essa função representa? Essa função representa um mapeamento, né, de um conjunto de números reais, né, normalmente são as features, né, que vão estar representadas aqui. Depois eu formalizo melhor o que eu entendo por features, né, que estão representadas aqui então no RN, né, e a gente vai mapear para um conjunto discreto de K classes aqui, né. Então a gente vai tentar diferenciar entre K classes que eventualmente podem ter num determinado dataset, né. Por compactar, então eu posso dizer que o y é igual a um f de x, sendo que o f de x então é esse mapeamento, né, que leva então um vetor de features, né, que está aqui representado por esse x, né, para uma saída y aqui, que é uma saída discreta, né? Então pode ser um, 2, 3 até a késima classe aqui. Esse cara aqui, então é importante pensar que ele é, na verdade, discreto, né? É... Bom, do ponto de vista mais gráfico, né? Então, o que eu estou tentando aprender é a função, né? Que está representada, por exemplo, por essa linha pontilhada aqui, né? A função f, que vai fazer um mapeamento discreto. Então, ele vai separar, né? Então, existe uma separação entre classes aqui, né? Por exemplo, as classes bolinha da classe cruz aqui, né? Mas, o que eu estou fazendo, então, por meio da processo de adquirir essa experiência, né? Ou por meio do aprendizado, que a gente chama aqui em Machine Learning, né? Estou tentando, então, fazer a separabilidade entre uma classe e a outra, né? Então, quando eu aplico qualquer x novo aqui, então, por exemplo, eu tenho um x, né? Está representado por meio dessas features aqui, que eu vou chamar, então, de, por exemplo, x1 e x2, né? Então, quando eu tenho um exemplo qualquer medido por meio de x1 e x2, eu vou aplicar isso nessa função, e essa função vai me retornar, então, um valor discreto, né? Então, ela vai retornar 1, por exemplo, se for bolinha, e 2 se for cruz. Então, como eu estou medindo esse ponto aqui em relação a essa função f que eu já aprendi, né? Então, muito possivelmente, esse cara aqui vai ter o valor 1, ou seja, ser classificado como bolinha. Se fosse um cara que caísse aqui, eu mediria os mesmos x1, x2 desse cara aqui, né? E diria, por exemplo, esse cara aqui, então, é um 2. Então, é mais ou menos assim que funciona o processo de classificação, né? E a classificação, então, ela pode ser linear ou não linear, né? Então, linear é quando a função f que a gente está buscando aprender aqui, né? Ela tem um formato típico, né? De maneira geral, ele vai ter sempre esse formato aqui, wtx mais w0, né? Esse cara aqui pode ser um vetor, e esse aqui é um escalar. E seria uma equação de reta, plano ou hiperplano, generalizada aí para qualquer dimensão, né? Então, ele vai ter sempre essa estrutura aqui, né? Então, vai ser um separador linear, né? Se os dados forem linearmente separáveis, beleza, a gente vai conseguir, né, ter um bom desempenho com esse cara aqui. Se for não linearmente separável, eventualmente a gente pode ter um desempenho não muito bom. E aí, eventualmente, a gente pode partir para um classificador não linear, né? O que seria um classificador não linear? O classificador não linear é o classificador que não tem essa estrutura, então, de WTX mais W0. Por exemplo, se eu tivesse um classificador assim, né, uma separação de classes entre essas duas classes aqui, né, X e bolinha, né? Eventualmente o meu classificador poderia ser mais adequado, um classificador não linear com essa cara aqui, né? Que não é uma equação desse tipo aqui, pode ser uma equação com, né, um formato arbitrário qualquer aqui, né? Mas fornece uma separação melhor do que, por exemplo, sei lá, uma reta forneceria aqui entre esses dados, né? Então,
Supondo, né, que eu tenho aqui mais x aqui, deixar o problema um pouquinho mais complicado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre também classificadores lineares e não lineares, e qual que é a diferença entre eles e como que eu posso construir cada um desses casos, né? Eu também posso falar de problemas que são multiclass, onde eu tenho então mais do que duas classes, como eu estou plotando aqui nesses dois exemplos, né? Posso ter qualquer uma das K classes, né? Então, vamos imaginar um cenário aqui, ó, onde eu tenha a classe triângulo, por exemplo, né? A classe bidimensional para ficar mais fácil, né? Vamos supor que eu tenho essas três classes aqui, né? Então eu vou ter que ter uma separação entre pares de classes, por exemplo, né? Então eu posso ter uma separação aqui triângulo para cruz, do triângulo para bolinha, da bolinha para cruz, né? E aí eu formo então três classificadores lineares como eu estou representando aqui nesse espaço, né? Eu posso ter tantas classes quanto o meu problema impor, né? Vai ver vários casos aqui que eu posso chegar a centenas de classes, né? E isso é bastante recorrente, principalmente nos métodos de deep learning, né? Então essa aqui é a task, né? Só para manter a nossa nomenclatura inicial aí, a task de classificação. Tá? Bom, classificação também pode envolver missing inputs, né? Ou entradas faltantes, né? Então o que que acontece nesse cenário aqui? É um cenário também bastante recorrente na prática, né? Ele ocorre quando a gente não consegue garantir que toda medida no nosso vetor de features lá vai ser sempre fornecida, né? Então a gente pode imaginar, por exemplo, que a gente tem um vetor de features, né? Imaginar aqui um vetor de features, eu já formalizo mais ele, né? Mas só para a gente imaginar um cenário aqui, né? Onde a gente tem várias features aqui que são medidas a partir de um determinado sensoriamento que a gente está fazendo para eventualmente fazer uma classificação. Então vamos supor que esse primeiro dado aqui venha de um sensor 1, esse dado aqui venha de um sensor 2 e assim sucessivamente, né? Eventualmente algum desses sensores aqui pode falhar em algum momento, né? Por exemplo, eu posso perder a comunicação, aquele sensor pode ser danificado, enfim, né? E aí eu estou recebendo um vetor de features onde um dos dados tá faltando, né? Então esse cenário aqui é, é bastante comum, né? Então o que acontece, né? Só para ilustrar alguns exemplos, né? Talvez o mais clássico de todos aqui seja o diagnóstico médico, né? Onde alguns tipos de exames ou testes, né? Eles podem ser muito caros ou invasivos ou arriscados demais para ser feito, né? Então quando acontece esse cenário aqui, né? O que a gente, o que os métodos que a gente vai ver aqui acabam fazendo, né? É que ou a gente impõe a possibilidade de haver essa limitação durante a formulação, né? E aí a gente treina um algoritmo preparado para esse tipo de cenário, né? Ou a gente estende as funções que a gente vai buscar aprender a partir dessas features, né? Gerando um conjunto de funções e não uma única função aí para o algoritmo de aprendizado, tá? Então isso a gente também vai falar um pouco mais quando entrar nessa task aqui de classificação com dados faltantes, né? Vai ser um tema muito recorrente, mas ele aparece bastante na prática, por isso é importante comentar. Outra tarefa bastante recorrente é a regressão, né? A regressão ela é muito parecida com a classificação, no sentido que eu também estou aprendendo uma função, né, por meio aí da medida de performance da experiência do meu programa, né? Essa função aqui, ela difere um pouco, né, da classificação, porque ao invés de a gente fazer um mapeamento para um conjunto discreto, né, do Rn lá, né? Então, se a gente for pensar, eu tenho o y lá igual ao f de x, no caso da regressão, né? O y aqui ele deixa de ser um y discreto e passa a ser um valor contínuo, né? Ou seja, eu estou prevendo um determinado valor contínuo a partir de uma entrada aqui, né? Uma entrada que pode pertencer ao Rn, né? Então essa aqui é a função que a gente vai buscar aprender do ponto de vista de regressão. Então vamos supor que eu tenho aqui uma variável x, né? A minha função f aqui vai tentar então mapear para um y, né? Por meio dessa função aqui então que ele está buscando aprender, né? Então para cada x aqui que eu tenho, né? Entrada, né? No meu vetor de features, né? Que é uma única feature, né? Eu vou ter um y correspondente, né? E esse y aqui então ele é um real, né? Real. Aqui eu tô mapeando do real para o real, né? R1, R1, né? Mas essa entrada poderia ser multidimensional, né? Veja que no caso linear, né, da regressão,
eu também tenho uma estrutura do tipo WTX mais W0. Também tem essa mesma estrutura aqui para o meu modelo de regressão, né? A diferença é que a saída aqui agora, ao invés de eu estar mapeando para um conjunto discreto, né? Então, ao invés de eu ficar olhando, né, para um valor discreto, né, uma separabilidade entre classes, agora eu estou retornando o valor real, efetivo que essa operação tá fornecendo, né? No caso da classificação, né, o que acontece, que eu acabei não comentando anteriormente ali, né, é que o que a gente faz com esse valor real da saída aqui é saturar. Por exemplo, se ele for maior que zero, ele recebe mais um. Se ele for menor que zero, ele recebe menos um, né? Para transformar, ou zero, por exemplo, dependendo da codificação que você está usando para a classe, né? Então a gente usa uma espécie de uma saturação para deixar ele discreto, né? Ao passo que na regressão essa saturação então não é utilizada. Então simplesmente usa o valor que essa operação está nos retornando aqui. Mas veja que a estrutura, né, do modelo linear de regressão é a mesma da estrutura do modelo linear de classificação. Mas também nada impede a gente ter uma regressão, perdão, não linear, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha dados assim, né? É muito mais interessante eu ter uma regressão que tenha essa cara aqui, por exemplo, do que eventualmente uma reta, né? Onde a gente eventualmente pode cometer erros muito significativos de estimação aqui para valores que estão fora, né, daquela estimativa da reta, né? Uma determinada localidade aqui tem um bom acerto, né? Mas fora ele tem um erro muito grande, né? Ao passo que esse cara aqui, né, esse modelo que é uma função não linear, arbitrária por enquanto qualquer, né, tem uma outra equação que não nos interessa nesse momento, né, tem um erro menos abrupto, né, menos significativo, né. Então essa aqui seria a tarefa de regressão, né. Também tem a tarefa de transcription, né, onde o objetivo aqui então é a gente ter uma determinada representação não estruturada, né, de dados, né, e a gente tentar transcrever aquilo, né, para uma informação já mais estruturada na forma normalmente textual, né. Então, os exemplos clássicos, talvez o mais clássico de todos, seja o reconhecimento de voz, speech recognition, né, onde a gente tem uma sequência de áudio aqui, né, e aplica modelos chamados de Natural Language Processing, né, NLP, para transformar aquilo lá num texto, então, estruturado de acordo com aquela sequência de áudio que nós recebemos. Também existe aqui a tarefa de Optical Character Recognition, ACR, né? Onde a gente eventualmente pode coletar várias imagens aqui, né? De um texto escrito, por exemplo, né? E transcrever aquilo, então, para dados, né? De texto estruturado, né? Na forma textual dentro de um computador, né? Boa parte dos métodos de Deep Learning hoje, né, o estado da arte dessa tarefa de transcription, usa métodos de Deep Learning, né? Outra tarefa já bem relacionada com essa anterior aí, né, que é a Machine Translation, né, onde a gente tem uma sequência de símbolos, né, bem parecida aqui, né, mas aqui a gente impõe que existe uma certa linguagem associada àquela lista de símbolos, né, e o nosso computador quer prever, né, ou tenta, né, converter aquela sequência de símbolos para uma outra linguagem também pré-determinada, né? Então a gente pode ter um texto, por exemplo, escrito em inglês, e a gente quer traduzir ele para francês ou vice-versa, né? Então isso aqui dentro do contexto de linguagem natural, né? Tem outras formas de tradução, mas talvez a mais clássica seja de linguagem natural, né? Um exemplo clássico disso daqui é o próprio tradutor do Google, né, que usa ferramentas de deep learning para tradução, né? Continuamente evoluindo, inclusive, né? Outra tarefa é onde a nossa saída, por exemplo, ela tem uma característica estruturada, né? Então, vamos supor que a gente tem uma imagem, né? Determinada imagem de entrada, então a nossa entrada é uma imagem, né? Como essa que está aqui. Esse aqui chamar de input, está mais fácil. E a nossa saída, então, é uma determinada saída estruturada, né? Onde a gente busca manter algumas relações que são importantes entre os diferentes elementos daquela imagem, né? Então, por exemplo, né? Aqui eu estou usando um código de cores, né? Para fazer um processo chamado segmentação da imagem, né? Onde eu tento agrupar aqui coisas que têm uma determinada correlação, né? Por exemplo, a faixa da rodovia, né? O poste lá,
o muro, os carros, esses caras, então eles são pintados de uma mesma cor, né? Ou seja, fazem parte de uma mesma estrutura, né? E por isso, então, eles têm uma certa relação que é importante a gente identificar nesse processo aqui. Então, eu tenho vários exemplos, né, de imagem de entrada e de segmentação aqui, né? O carro, a rodovia e tal, né? Isso a gente chama de pixel-wise segmentation, né? Onde cada pixel da imagem a gente vai atribuir uma classe para ele e buscar fazer com que essa estrutura que existe entre eles aqui, né, seja mantida aí, né, para poder fazer a segmentação. E aí você pode imaginar uma série de aplicações, né? Pode, talvez a mais recorrente e mais moderna de todas que se usa esse tipo de tarefa no meio do processo é a parte de navegação autônoma, né? Então, é importante ter uma segmentação do que você está vendo ali para saber o que que é cada uma dessas coisas, né? Então, esse é um ponto importante, né? Claro que não é usado assim tão, de maneira tão simples quanto eu estou falando, mas é parte do processo, né? E, novamente, né, os métodos de Deep Learning hoje têm sido o estado da arte para esse tipo de tarefa, né? Outro exemplo aqui é o captioning de imagens, né? Então, por exemplo, para você fazer uma descrição de uma determinada imagem, é importante você também saber que tipo de elementos que tem naquela imagem, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma descrição dessa cena aqui, eu poderia falar que existe um carro vindo na direção oposta, numa rodovia, que tem árvores, enfim. Então, fazer essa descrição mais. Vou usar o termo aqui que não é 100% correto, mas ajuda, né? Fazer uma descrição mais semântica, né? Daquela cena. É, Então, a segmentação ou essa saída estruturada, mantendo essa relação entre diferentes elementos, né? Ela é importante, né? Outra tarefa também bastante usual é chamada Anomaly Detection, né? Anomaly Detection é quando a gente tenta detectar alguma coisa não usual, né? Daquilo que a gente inicialmente estava preparado para reconhecer. Então, vamos supor que a gente tem um problema de classificação não linear aqui, né? Onde eu tenho maçãs e peras, né? Então, estou representando as maçãs e as peras aqui por duas features x1 e x2 que não me interessa muito quais são agora, né? Mas porque eu criei essas features aqui, medi vários exemplos de imagens de maçã, que são os vermelhos, vários exemplos de pera aqui, que são os azuis, e construí um classificador não linear aqui por meio da processo de aprendizagem, né? Adquirir a experiência aí, né? De acordo com a nossa notação inicial, e tem esse separador que está aqui, né? De repente vem uma imagem como essa daqui, né? Que é uma imagem talvez mais não exatamente de uma fruta, né? Mas que relembra aí, por exemplo, uma maçã, né? Mas eu não estava esperando por uma imagem desse tipo. Então, o meu classificador, se eu fosse aplicar, né, esse classificador que eu treinei aqui, né, esse classificador não linear aqui, né, ele iria dizer então que esse cara aqui provavelmente é uma pera, né? E seria um erro de classificação, porque na verdade não é nenhuma das duas coisas, né? Se fosse forçar a barra um pouquinho, até poderia dizer que é uma maçã, mas ainda assim não é exatamente adequado, né? Então, o processo de anomaly detection, ao invés de eu tentar criar uma separação entre classes, claro, ela pode existir ainda, né? Mas ela vai tentar criar uma separabilidade, aqui eu estou representando tanto por esse separador verde maior aqui, né? Essa esfera, quanto esse separador verde aqui mais no formato de uma elipse, né? E eu vou tentar combinar, então, o que eu tenho de separação entre classes aqui, né? Então, meu classificador não linear, com um separador que vai dizer aquilo é um padrão, por exemplo, normal, se cair dentro aqui dessa esfera, né, ou dessa elipse, né, ou é alguma coisa anômala, anormal, né, como está representado então aqui fora, como seria o caso dessa imagem aqui. Em que casos que a gente usa a detecção da anomalia? Normalmente quando a gente tem muitos exemplos daquilo que é normal e pouco ou nenhum exemplo daquilo que é anormal, né? Um caso clássico aqui, né, ou talvez o mais recorrente, é detecção de fraude em cartão de crédito. A gente tem muitas operações normais de cartão de crédito, mas eventualmente pode ter uma operação anormal. Então a gente pode construir aqui uma separação como essa, né, para separar aquilo o que é normal daquilo que é anormal, né? E aí, quando cair alguma anormalidade, né, um outlier, um evento atípico aqui, a gente pode assinalar ele como anormal, né? Ligar um flag aí, então, de anormalidade, né?
Outro exemplo aqui que tem ganhado bastante aplicação assim no contexto mais moderno de Deep Learning é o que a gente chama de Synthesis and Sampling, né? Então, qual que é a ideia desse tipo de aplicação? É gerar novos exemplos, né? Ou gerar novos dados, basicamente, né? Daqueles que a gente tem disponível para construir os nossos modelos. Então, é usar uma espécie de um aprendizado que é capaz de gerar novos dados, né? Então, onde que a gente usa esse tipo de coisa, né? Quando a gente não tem muito recurso, né? Para gerar uma quantidade grande de dados, né? Pode ser muito caro, desgastante, né? Ou precisar de muito tempo, às vezes até ser inviável de coletar, né? Então, esse tipo de aplicação aqui pode ajudar bastante, né? Gerando novos dados, com uma certa variabilidade e de acordo com aquilo que a gente tem no nosso dado de treinamento. Um exemplo clássico aqui, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, a simulação de fluidos, né? De dinâmica de fluidos, né? Eventualmente a gente pode criar um modelo que aprende, né? Aquela física do processo, né? Então ele é capaz de simular, né, fisicamente aquele processo, mesmo que analiticamente aquilo seja muito complicado, né? Ele é capaz de replicar aquele comportamento físico, né? E uma vez que ele é capaz de replicar, a gente pode criar novas condições de fluxo aqui, para simular outras condições, ou extrapolar, ou aumentar o conjunto de dados que a gente eventualmente queira para fazer algum tipo de análise, né? Então isso tem sido muito comum, né, em algumas áreas da física aí, cuja modelagem analítica é complexa, né? E em outras áreas, por exemplo, como na área de videogames, né, onde a gente pode gerar texturas, objetos, paisagens aí, né, que são automaticamente anotadas aí, né, onde a gente pode gerar isso tudo de maneira controlada, né, e aí eventualmente ajudar no processo aí de reconhecimento automático ou melhoria, né, do processo de construção do próprio jogo, né. Outra característica que é bastante usual, né, é incluir nos dados faltantes que eu comentei antes lá, né? Uma vez que a gente aprende a forma de gerar dados, a gente pode inclusive pegar aqueles dados que estão faltando, os features faltantes, né? E completar elas com esses modelos aqui. Também aqui tem a gente vai falar bastante mais adiante lá de data augmentation, né? Vai ser discutido mais adiante e as próprias redes do tipo GAN aqui, né? Que vão cair bastante nesse contexto, então a gente vai voltar nessa discussão ao longo da disciplina. Outra tarefa relevante é a tarefa de denoising, né? Então, o que que é o denoising, né? Então, tem um exemplo, um vetor de features que está corrompido aqui, por exemplo, por ruído, né? Então, tem uma imagem ruidosa, como essa que está representada aqui, e eu quero tentar atenuar esse ruído, né? Tentar gerar um exemplo aqui que eu chamo de clean example, né? É, tentar gerar, na verdade, a probabilidade, uma função de densidade de probabilidade para aquele x ali, né? Qual que é o x mais provável que eu tenho, né? Ou qual que é a versão de x não corrompida aqui mais provável, dada essa versão corrompida de x aqui. Então, existem vários modelos que aprendem a fazer isso, como esse que está aqui, né? Onde eu posso ter uma imagem densamente ruidosa e reconstruir uma imagem aqui sem ruído, né? A partir de um processo de treinamento também, né? É, que é bastante recorrente também usando o método de Deep Learning. Outra tarefa que acaba aparecendo um pouco nessas anteriores que eu acabei de comentar aí, né? É a estimação de densidade, função de densidade de probabilidade. Então aqui o objetivo é, se eu tenho um vetor de features que é contínuo ou discreto, né? O meu objetivo é tentar estimar qual que é a função de densidade de probabilidade que gera aquele vetor de features, né? Então qual que é a função de densidade de probabilidade que está por trás daqueles dados lá, né? Chama de densidade quando x é contínuo e mass function quando x é discreto, né? Como viu naquela aula inicial de probabilidade, mas a ideia basicamente é a mesma, né? Essa função de densidade de probabilidade ela pode ser paramétrica ou não paramétrica. Paramétrica seria quando eu tenho alguns parâmetros que caracterizam aquela função de densidade de probabilidade. Por exemplo, uma função gaussiana, né? Ela tem lá a média, o vetor de médias e a variância, uma matriz de covariância para definir ela. Então, eu tenho dois parâmetros que caracterizam completamente aquela distribuição. E se eu conhecer esses dois parâmetros, eu conheço basicamente toda a distribuição.
porque só preciso deles, já que a expressão analítica que define uma gaussiana depende só desses dois parâmetros. Mas eu também posso ter um modelo não paramétrico, né, onde eu não tenho, na verdade, parâmetros desse tipo aqui para definir a minha PDF, né, minha função densidade de probabilidade. E aí existem várias formas, né, por exemplo, histogramas suavizados, né. Estou mostrando um exemplo aqui de um tipo de estimação de PDF, né, tem uma PDF que eu quero estimar aqui em azul, né, e eu tenho um conjunto de dados, né, que são esses pontinhos vermelhos que eu estou representando aqui, né. E aí eu estou gerando uma PDF aproximada aqui, né, por meio de um método chamado Parsing Density Estimation. Vou abreviar aqui. Onde o objetivo é colocar uma gaussiana centrada em cada um desses pontinhos vermelhos que estão aqui. Então veja que tem em cinza embaixo aqui uma gaussiana, né, em cada um desses pontos, né, e aí fazer a soma de todas essas gaussianas para obter a aproximação da função densidade e probabilidade, que é essa pontilhada em preto que está aparecendo aí, né. Tem várias situações aqui só para vocês verem como que a distribuição dos dados afeta essa aproximação, né. Mas é uma forma, então, não paramétrica de estimar uma função densidade e probabilidade. Eu posso ter uma função densidade e probabilidade arbitrária qualquer nesse caso, né. Então, métodos não paramétricos, em geral, eles são mais flexíveis, né, porque eles não assumem um formato típico da PDF, né. Pode ter um formato arbitrário qualquer, mas, claro, eles ficam sujeitos aqui à qualidade dos dados e a própria distribuição dos dados para essa aproximação que a gente está fazendo. O paramétrico ele é um pouco mais fácil de estimar, né, porque são só dois parâmetros, se for gaussiano, por exemplo, né, ou são poucos parâmetros a serem estimados, né, mas o formato é fechado, né, então eu assumo uma determinada cara para a distribuição, pode eventualmente gerar um erro significativo. Bom, falar um pouco então sobre medição de performance, né. Eu falei então de algumas tasks, né, não falei ainda como que a gente adquire a experiência, né, o processo de aprendizado ainda não falei, né. Vou deixar para falar mais adiante sobre isso para cada método, porque cada método tem o seu jeito particular, né. Lembrem dos primeiros vídeos lá que, no fim das contas, o processo de aprendizado, né, ele está relacionado com o método de otimização, né. Então, o aprendizado aqui para nós, no fim das contas, vai ser transformado num problema de otimização. E aí eu resolvo o problema de otimização para refletir aquilo que eu quero aprender, né. Então, como cada método tem um jeito particular aqui de resolver isso, eu vou deixar para falar sobre isso mais adiante, quando a gente for falar de cada método, né. E eu vou falar então agora sobre as medidas de performance, né, que a gente pode utilizar, né. Então, quando a gente quer medir aqui as habilidades, né, ou a capacidade de um método de machine learning, efetuar uma determinada tarefa, né, a gente precisa impor uma medida quantitativa aqui para essa performance, né. Se a gente fixar por enquanto para facilitar aqui, né, a tarefa de classificação, a gente pode pensar numa métrica trivial aqui que é o erro de classificação, né. Então, quantas vezes eu classifiquei corretamente ou incorretamente um dado exemplo, né. E contar esse número de erros em relação ao número total de classificações que eu avaliei. Então essa é uma forma direta, né, e que dá origem aí então ao que a gente chama de 0,1 loss aqui, né. É basicamente uma função custo aí, que a gente falou no último vídeo, né, que reflete o valor de zero, então não tem nenhum custo, digamos assim, né, está correto, né, ou o valor 1 se tiver incorreto. Então, se eu contar esses caras aqui, eu tenho um número de erros de classificação que já é uma medida quantitativa aí, para a performance que a gente está buscando, né. Dentro desse contexto ainda de classificação, existem algumas métricas que vale a pena eu já adiantar aqui, né? Talvez isso seja um pouco mais específico, mas já que a gente está nesse ponto, vale a pena comentar isso, né? Das métricas de classificação que são interessantes. Então, tem uma primeira aqui delas, que é a matriz de confusão, né? E é uma matriz que a gente monta levando em conta a classe que eu atribuí, né? Por exemplo, o resultado da minha classificação, o que o meu classificador disse que era, né? Então, isso aqui seria o resultado do classificador, né? Vou escrever aqui para não confundir depois, né? E o que deveria ser, né? Então, eu vou montar uma matriz, vamos supor que eu tenha 100 casos lá, né?
Cada um desses 100 casos eu tenho um vetor que vai me dizer o que o meu classificador disse, se era classe 1, 0, 0, 1, e o que deveria ser, se era 1 mesmo, ou se era 0, enfim, né? Então eu tenho uma correspondência aqui para esses 100 exemplos do que foi atribuído e o que deveria ser. Com base nisso eu posso montar uma matriz, né? Que tem 4 posições. Vamos pensar em 2 classes aqui para facilitar num primeiro momento, né? Então ou é classe 1 ou é classe 0. Então, se eu disse que era classe 1, que eu vou chamar aqui então de P, né? Positivo e negativo, vai lá, né? Para ficar mais fácil, né? Para ficar já preparar a anotação, né? Então, se era positivo e eu atribuí positivo, opa, isso aqui é um acerto de classificação. Então, eu vou contar quantos casos que era 1 e eu atribuí 1. Também posso contar quantos casos que era 0 e eu atribuí 0, que também é um acerto de classificação, né? Toda vez que eu atribuí 0 e era 1, eu vou dizer que aqui é um chamado falso negativo, né? Toda vez que era 0 e eu atribuí, que era 1, né? E eu atribuí 0, é um falso negativo. Toda vez que era 0 e eu atribuí 1, eu vou chamar de falso positivo. Também é um erro de classificação. Então, o que eu tenho na diagonal principal aqui são os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, que são acertos. Então, true positive, true negative é acerto. False negative e false positive são erros, né? Então, de acordo com a posição aqui que vai estar na tabela, eu consigo dizer se ele é um falso negativo ou um falso positivo. Então, naquele meu caso lá, né? Eu tenho vários exemplos de classificação, eu monto uma matriz aqui, né? Que vai dizer, ó, de todas as vezes que era 0 e foi 0, eu classifiquei 71, que era 1, e classifiquei 1, foi 40, né? E aqui, fora da diagonal principal, eu tenho os erros de classificação. Eu inverti um pouco a forma como eu montei a matriz, mas só para ilustrar um exemplo real, né? Então, esses caras aqui dentro da matriz de confusão, eles também têm uma interpretação interessante, né? Então, por exemplo, com base nos valores de verdadeiro positivo e verdadeiro negativo em relação à soma total da matriz, eu posso construir uma métrica chamada acurácia, né? Então, a acurácia é a soma da diagonal principal dividido pela soma da matriz inteira, né? E a acurácia né, já que ela é percentual, né, ela também é definida como 1 menos o erro, né? Sendo que o erro, então, é o que está, se eu for pensar em termos de complementariedade ali, né, é o que está fora da diagonal dividido pelo total da matriz. Deixei aqui, ó, a nomenclatura do lado só para você relembrar, tá? Caso você queira checar com mais calma, né? A taxa de verdadeiros positivos, então TPR, né? Então é o número é o TP, né, dividido pelo P, ou seja, é o número de verdadeiros positivos dividido pela soma de verdadeiros positivos mais falsos negativos, ou seja, a primeira linha da matriz, né? Outra métrica que eu posso levantar é a chamada false positive rate, né? Daqui a pouco eu vou explicar onde que essas duas métricas vão entrar, tá? O que é a false positive rate? Ela é o número de FP, né, dividido por N. Então, ela é o FP dividido por FP mais TN, ou seja, ela leva em conta aqui a segunda linha da matriz, né? Então, esse cara aqui é o acerto da primeira linha, e esse cara aqui é o erro da segunda linha, né? Já que eu estou levando em conta o FP, né, e não o TN. Então, se eu olhar o TPR, perdão, e o FPR, eu tenho um resumo, então, de tudo que está acontecendo na matriz em termos da classe positiva e a classe negativa, né? Para a classe positiva eu estou olhando o acerto, para a classe negativa eu estou olhando o erro, né? Com base nisso, a gente pode construir a chamada curva ROC, né? Que também é bem usual aí em classificação. O que é a curva ROC, né? A curva ROC a gente vai medir o TPR e o FPR, né? Então, o acerto da classe 1 e o erro da classe 2 para várias condições de operação do classificador, né? Então, vamos pensar, se eu rodei o classificador e medi o TPR e o FPR, né, e obtive 1 para o TPR e 0 para o FPR, isso aqui é a classificação perfeita, né? Porque eu acertei 100% da classe positiva e também acertei 100% da classe negativa, já que o FPR é nulo, né? Então, se eu tiver um classificador e obtiver esse ponto aqui, significa que eu estou no melhor cenário possível. Ele está acertando tudo que era necessário acertar. Se eu estou com um classificador aqui, como por exemplo esse C, eu tenho um FPR diferente de 0 e um TPR diferente de 1. Ele ainda não é ideal, mas ele é melhor, por exemplo, que o A, né? Então a gente pode comparar o C e o A aqui, né? E ver que o C ainda é um pouquinho melhor que o A, porque ele tem um TPR mais alto e um FPR mais baixo, né? Então isso gera um resultado de classificação melhor.
né? Então, eu posso dizer que quanto mais para a esquerda e superior eu tiver, melhor vai ser minha classificação, né? Então, tá aqui, né? Melhor é sempre naquela direção lá do 1, né? Aqui também nessa linha, né, que divide essa parte superior esquerda da parte inferior direita aqui, né? É o que a gente chama de random guess, né? Porque tudo que cai aqui em cima é a mesma coisa do que você simplesmente chutar o resultado de classificação. E o que está para esse canto aqui próximo desse ponto C, ele é pior do que chutar, né? Então é um classificador muito ruim. Então a gente sempre vai querer que o nosso resultado de classificação se aproxime desse canto aqui, né? Então, em geral, a gente levanta essa curva para vários pontos, né? Vários pontos de operação aqui, né, da curva. Se o classificador for muito bom, ele vai fazer a curva exatamente passando pelo 1 lá, né? E indo até o outro extremo, né? Mas se ele não for um classificador muito bom, ele pode ter essa curva como está em azul aqui, né? E aí para vários pontos de operação, né? Que são esses pontos de operação, dependem um pouco de cada classificador, tá? Quando for o caso, a gente vai falar isso especificamente. E aí a gente pode tentar resumir, por exemplo, essa curva ROC como uma área abaixo da curva, né? Esse AUC aqui, Area Under the Curve, né? E quanto mais próximo de 1, claro, né? Melhor, né? Então também é uma forma de resumir a curva ROC aí, né? Só estou dando exemplos aqui de métricas que a gente pode tirar do resultado de classificação, né? E aqui eu tenho um problema de classificação de duas classes, então eu quero separar entre a classe vermelha e a classe azul, tá? Supondo que a classe vermelha tem essa distribuição gaussiana e a azul essa distribuição gaussiana, né? E eu estou plotando do lado esquerdo aqui, ó, a curva ROC, então a curva em verde é a curva ROC desse resultado de classificação, e esse pontinho preto aqui, ó, são os vários pontos de operação do classificador. Então eu vou ter um ponto de operação do classificador para cada posição dessa reta laranja aqui. Então a minha reta laranja aqui é o meu classificador. Então o que eu estou fazendo aqui enquanto eu estou variando esses caras aqui, né? No primeiro momento, ó, se eu variar o laranja, eu vario o ponto de operação da curva ROC. Então, para vários laranjas, eu posso mudar a operação da curva ROC, né? Ó, então aqui, de novo, né? Se eu tiver uma separabilidade maior entre as classes, a curva ROC tende mais ao ponto lá do 1, né? Da esquerda, né? Se eu diminuir bastante a variância, separar bem as classes, veja que a curva ROC fica bem ao extremo, né? O outro oposto também fica bem ruim, né? Se eu mexer, então, por exemplo, na variância entre as duas classes ali também, eu mexo na minha separabilidade, pioro a minha curva ROC, né? Então, também influencia no resultado, né? Então, isso aqui é mais para você ver como que seria a operação da curva ROC, tá? Vou deixar mais uma vez aí rodando só para ter uma sensibilidade, mas você pode ver isso aqui várias vezes para entender melhor, tá? Então, o ponto sempre da curva ROC é que quanto mais à esquerda e para cima eu tiver, melhor, né? Próximo do 1, melhor. Nesse caso aí. Também passei pelo caso ali da curva ROC passando por cima da random guess aí, já que uma classe estava sobreposta sobre a outra, né? Então essa é uma interpretação da curva ROC aí por meio dessas medidas do TPR e o FPR, tá? Bom, em termos então de experiência agora, falando um pouquinho mais sobre como que os algoritmos de fato aprendem, né? E é isso que essa métrica chamada experiência reflete, né? Então existem, num primeiro momento aqui eu vou separar em duas classes aqui de métodos de classificação, né? Ou de aprendizado, perdão, que seriam os métodos não supervisionados e os métodos supervisionados. Então, o que seriam os métodos não supervisionados, né? Então, o que a gente vai tentar buscar aqui aprender é sempre uma estrutura do dado, né? Então, que tipo de problema que se encaixa nisso aqui? Por exemplo, estimar a função densidade de probabilidade, né? Dos dados, né? Estimação de densidade, como eu falei antes, né? Síntese, denoising, tudo isso aqui entra num caso não supervisionado, né? E o mais clássico de todos, o clustering, né? Os agrupamentos aí nos dados, né? Vai falar rapidamente sobre alguns casos aqui. E os métodos supervisionados, então a gente conhece a priori qual que é o label, o target, né, que a gente quer, né? Definir para os exemplos, né? Então existe uma anotação. E nesse caso aqui,
cai nos exemplos clássicos de classificação, regressão, transcrição, tradução, enfim, tradução automática, né? Tudo isso daqui, então, está mais para problemas supervisionados. Então, se eu tenho label, eu sei o que cada um dos exemplos do meu dataset, né? O que ele representa, né? Então, eu estou num caso supervisionado. Caso contrário, eu estou num caso não supervisionado. Ainda teria um terceiro caso aqui que a gente pode comentar, que seriam os problemas de reinforcement learning, né? Aonde a gente não é nem supervisionado e nem não supervisionado, né? Na verdade, aqui a gente tem um ambiente, né? E aí a gente coleta uma espécie de um feedback do ambiente, né? Existe uma recompensa, né? Por exemplo, imagine um robô navegando numa área, né? E aí a gente fica interagindo entre essa recompensa, né? E a atuação no ambiente para tentar melhorar a performance, né? Daquele agente no ambiente, né? Então, melhorar, por exemplo, a navegação do robô sem, por exemplo, bater em obstáculos naquele ambiente. Bom, eu vou interromper esse vídeo por aqui, para ele não ficar excessivamente longo, e aí na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre esses outros detalhes aqui, mais formais aqui dos primeiros métodos de machine learning que a gente vai discutir. Deixa eu parar por aqui, e aí na sequência a gente discute isso no vídeo seguinte.